Então, bom dia novamente, né? Nós vamos hoje então falar um pouco sobre a questão econômica com relação a esse período que a gente desenvolveu aí nas aulas anteriores. Só para a gente localizar um pouco, né? Então, vocês se lembram que a gente falou em três grandes modelos da República ao longo da história. O primeiro modelo era o modelo que a gente chamou de República do Favor, né? Ou Império do Favor, porque foi um período em que imperou uma forma de organização em que os fazendeiros e aquelas oligarquias rurais, utilizando um pouco do seu poder, utilizando o seu poder político para impor uma determinada forma de organização da sociedade, essas elites elas vão conseguir construir o poder nas fazendas de café, nas fazendas de cana-de-açúcar, nos engenhos. E esse período da história é chamado de República do Favor porque o trabalhador, o camponês que trabalha ali naquele território, ele acredita que ele deve favores aos seus patrões. E aí, à medida que isso acontece, o que vai acontecer? Isso vira uma forma de controle político das elites, que são as elites, no caso, de cafeicultores e mesmo antes, né, de donos de engenhos. Essas elites vão controlar o poder nas fazendas. Bom, isso deu certo até a página 2. Em 1929, nós tivemos a crise. Com a crise de 29, o que aconteceu? Houve a crise do café também. E a crise desse modelo. E aí se instala um segundo período da história do Brasil, que começa com a Era Vargas. E aí a gente vai ver que Vargas dá um golpe de Estado e começa um projeto diferente, aonde há um investimento maciço na industrialização do país, né? E aonde, de certa maneira, em certo sentido, é abandonado como grande projeto estratégico do país a ideia de uma economia focada apenas na produção agrícola. Isso vai fazer com que de 1930 até 1945, na verdade até um pouco mais, até 1964, a gente tem aí, né, o chamado período do populismo. Né? Por que populismo? Porque nessa época surgem líderes carismáticos que vão fazendo promessas e que vão tentar manter o controle político sobre as massas, mas como já não é possível ter essas massas sob seu controle na fazenda, para manter os critérios do voto de cabresto naquele formato que estava antes, é preciso fazer o quê? É preciso reinventar o voto do cabresto a partir da lógica da promessa. E aí vem essa ideia de sedução das massas, para convencer essas massas de que essas elites continuam estando favorecendo esses determinados grupos. E aí vem o terceiro período da história do Brasil, que a gente viu, que é o período da ditadura da violência. Ou seja, as elites, elas tentam de um jeito ou tentam do outro. Quando elas percebem que nenhum jeito, nenhum outro funciona, eles vão para o pau mesmo, né? Eles vão para a violência. É o período da República da Violência, que aconteceu ao longo da história do Brasil várias vezes. Né? A República nasceu sob a égide da violência. Né? Os primeiros presidentes da República, Deodoro e Floriano, eram militares. Em 1945 também teve um militar no poder. Mesmo na época da República Velha, na época que é imediatamente posterior ali à Primeira Guerra Mundial, Hermes da Fonseca, que por sua vez era sobrinho do Deodoro da Fonseca, também é um militar no poder. Né? Depois, em 1964, a gente vai ter novamente, né, os militares no poder. E mesmo durante um período da ditadura de Vargas, nós vamos ter também uma presença muito forte dos militares como forma de comando. E aí você tem aí o Império da Violência. Então, esses três modelos aí mostram um pouco como que politicamente funcionava esse sistema. Mas na aula de hoje, eu quero discutir esse mesmo período, mas olhando agora a partir de um olhar mais geográfico.
Quando a gente olha para a geografia, é importante a gente entender que a geografia ela trata, né, de como que o homem ocupa o espaço em que ele vive e como que ele constrói ou destrói esse espaço natural e transforma ele num espaço de disputa de poder, num espaço da produção econômica, num espaço também de produção da própria coexistência e da vida naquela região. Então, nós vamos olhar um pouco mais para isso, e para a gente fazer essa leitura, eu estou propondo uma leitura econômica disso que eu acabei de explicar um pouco antes. Tá? Então, vamos pensar como é que funcionava, do ponto de vista da construção de uma geografia econômica da sociedade brasileira, cada um desses modelos aí. Tá? E aí nós vamos estudar um pouco mais. Dessa vez eu não vou utilizar uma apresentação. Eu vou utilizar o próprio texto que a gente produziu para o blog e que a gente vai utilizar aqui. Bom, quando a gente fala desses 100 anos de República, é interessante a gente fazer um resgate de algo que é bastante interessante. Tem um texto, na verdade, ele era um mimeógrafo que a gente chamava há um tempo atrás, que se chama A Garota Era a Cara da Bisavó. É um texto que eu utilizei quando eu fazia a minha faculdade de História. E esse texto eu fiz uma adaptação dele, eu já utilizei, já adaptei tantas vezes que já não sei mais nem quais são as fontes originais. Ele foi feito a partir, né, de anotações de sala de aula e que eu fui reconstruindo. E tinha uma provocação muito interessante de meu professor da época, e que ele dizia o seguinte: quando a gente olha para a história do Brasil de uma perspectiva da geografia econômica, a gente percebe, quando a gente olha para a história de hoje, que a garota era a cara da bisavó. O que ele fala que a garota era a cara da bisavó? Ele diz o seguinte: se a gente tentar entender o que a gente vive hoje e como que a economia organizou a ocupação do espaço territorial do Brasil, né, nos dias de hoje, nós precisamos de olhar um pouco para a história. E quando a gente olha para a história, o que, que a gente percebe? Que muitos dos cacuetes que haviam lá da época ainda da economia agroexportadora ou mesmo do modelo de substituição de importações, continua permanecendo hoje. Ou seja, nós estamos num mundo novo, e aí nós estamos falando no início da República Nova, e no meu caso específico, quando eu fazia faculdade de História, é exatamente isso. Né? Eu fiz História em 1988, terminei História em 88, 89, e é justamente esse período aí que eu estou falando. E aí esse professor dizia o seguinte, né? Olha só que interessante, quando a gente olha um pouco para essa história que a gente tem e para o mundo que a gente vive hoje, o que a gente percebe? Que a garota, a nova república, é a cara da bisavó. Né? Porque a nova república tem muito daquela velha república que surgiu, né, lá em 1889 e continua carregando vários desses valores. Eu sempre gostei muito dessa ideia, porque ela é muito interessante para a gente pensar historicamente essa questão dos modelos econômicos. Tá? E aí, vamos fazer uma leitura econômica disso. Ora, se a gente olhar um pouquinho para essa bisavó, o que, que a gente vai perceber? Tá? A gente vai perceber o seguinte: o primeiro modelo, né, a primeira forma de organização do espaço territorial urbano e do espaço territorial brasileiro, já no início da República, era a economia agrário-exportador, agroexportadora. Era uma economia primária. Tá? Então, olha só que interessante, né? E isso não é uma coisa que nasceu na República. Já vinha de muito antes. Tá? Quando o Brasil foi invadido pelos portugueses em 1500 e começa um processo de apropriação do território brasileiro, o Brasil surge como uma colônia de Portugal. Então, você tinha a metrópole e você tinha o Brasil como uma das suas colônias. Tá?
Uma colônia é muito maior do que a metrópole, né? Porque até do ponto de vista do tamanho geográfico, Portugal é desse tamanho aqui, perto de um continente do tamanho do Brasil. O Brasil é um subcontinente, Portugal é do tamanho de um pequeno estado do Brasil, lá do Nordeste. Então, a gente tem uma característica interessante. Mas, do ponto de vista econômico, Portugal era a metrópole, né? Era a coroa que controlava o Estado brasileiro, e o Brasil era uma colônia. E não interessava para a metrópole que o Brasil competisse com ela, do ponto de vista, por exemplo, da produção e da distribuição de produtos manufaturados e industrializados. Então, qual foi o papel do Brasil dentro dessa lógica? O Brasil, dentro dessa lógica, ele deveria produzir produtos primários para serem vendidos para a metrópole, e a metrópole ia fazer o comércio internacional na Europa, que era, na época, a Europa, que realmente era importante, os Estados Unidos nem existiam, né, nesse período. Então, era preciso você ter uma produção focada nessa perspectiva. E assim se constituiu aqui uma economia baseada num tripé. Qual era o tripé da economia brasileira? Latifúndio, monocultura e mão de obra escrava. Então, você tinha eram as três pernas. Então, vocês imaginam uma mesinha de três pernas. As três pernas da economia brasileira eram essas três aí. Do ponto de vista do território, latifúndio; do ponto de vista da produção, monocultura; e do ponto de vista da força de trabalho, trabalho escravo. Ora, o que é latifúndio? Quando a gente fala em latifúndio, nós estamos falando em grandes extensões de terra. Então, o que o Brasil vai fazer quando ele se constitui? Cria-se as capitanias hereditárias, onde algumas pessoas vão ter grandes propriedades de terra, que depois vão ser redistribuídas por outros grandes nobres ricos que vêm para o Brasil, né? Em sesmarias, que tem esse nome justamente porque eram divididas em 6 partes, né? Então você dividia o lote em 6 partes, um sexto era para cada um desses donatários, né? Desses subdonatários dos capitães donatários das capitanias hereditárias. Mas acontece que, com o tempo, nem essas sesmarias eram necessariamente a divisão em 6, nem era necessariamente dos mesmo tamanho, não tem essa lógica. De qualquer maneira, o que é importante entender é que, desde o início da história do Brasil, se construiu grandes propriedades de terra nas mãos de pouca gente. Assim que nascem os latifundiários, né? Esses grandes fazendeiros de terra que ocupam uma porção imensa do território. Tá? Então, essa é a primeira base dessa forma de economia. Então, você tem grandes extensões de terra, os latifúndios, que são concentrados por poucas pessoas, que são poucos fazendeiros, né? E que vão construir e que vão controlar aquele território. Mas para que essa grande extensão de terra? O que é que se vai fazer nessa grande extensão de terra? Não é preciso nem dizer que boa parte dessa extensão não é utilizada para nada. Né? Boa parte dessa terra é simplesmente improdutiva. Né? Você não tem capacidade técnica e mesmo de força de trabalho para fazer com que todo esse espaço seja utilizado. Então, você tem imensas propriedades de terra, das quais uma parcela dessa propriedade se destina à produção. Mas a produção de quê? Existem duas maneiras da gente pensar na produção. Você pode pensar na produção de forma policultural, você faz várias culturas, né? E aí você pode plantar feijão, você pode plantar arroz, você pode plantar algodão, você pode plantar cana-de-açúcar, você pode pensar em uma produção policultural, ou você pode trabalhar na perspectiva da monocultura. Monocultura é o quê? É a produção exclusivamente de um único produto. Por que produzir um único produto? Para poder disputar preço no mercado internacional.
você produz uma quantidade imensa daquele produto, e aí você entra no mercado internacional de produção, aonde você, pela quantidade de produtos que tem condições de impor os seus preços, os seus valores, a sua forma de organização. Então, a gente tem aí, né, a monocultura, o segundo tripé aí. Mas aí não basta isso, não basta ter uma grande extensão de terra ou latifúndio para produzir um único produto de exportação. Você precisa de alguém para produzir isso, alguém para trabalhar nessas terras. Ora, inicialmente, quem é que vai trabalhar nas terras brasileiras? Bom, quando os portugueses chegam logo em 1500, o primeiro processo que eles têm, a primeira coisa que eles vão observar é que tem um contingente populacional de índios aqui. Então, o primeiro passo vai ser escravizar o índio, principalmente para fazer o escambo do primeiro grande produto de exportação do Brasil, que era o pau-brasil. Né? Não por acaso o nosso nome é ligado à questão econômica. Mas logo depois, os portugueses começaram a investir na produção de cana-de-açúcar. Para a cana-de-açúcar, né, eles começam a trazer, mas aí tem uma questão, tem um outro grande negócio que os portugueses fazem e que não tem nada a ver com a produção aqui, que é o negócio do tráfico de negros trazidos da África para trabalhar como escravos nas terras brasileiras. E que se revela um negócio extremamente lucrativo. Então, vai começar a haver um processo também de expropriação das terras africanas, né, onde a população africana é raptada, né, parte da população é raptada literalmente, eles são sequestrados, colocados em navios, em porões imundos de navios, chamados navios negreiros, e despejados literalmente no Brasil, aonde não resta a eles outra opção, né, senão trabalhar, né, nessas lavouras aí de cana-de-açúcar. Se bem que eles nunca fizeram essa opção, eles já chegam e são vendidos no mercado lá no cais como se fossem propriedade, né, dos senhores de terra. E ali começa um processo de produção. E assim a cana-de-açúcar se torna o grande primeiro produto de exportação do Brasil. Então, o Brasil, e assim se monta um aparelho da chamada economia agroexportadora. Então, você tem uma indústria de cana-de-açúcar baseada no trabalho escravo nessas grandes propriedades de terra, cuja produção é voltada para o exterior. Então, essa produção é transformada no melado da cana-de-açúcar, que é colocada no navio e levado para ser vendido na Europa. Aí, na Europa, ele é refinado como açúcar e revendido em toda a extensão territorial da Europa. E aí, quem tem o controle sobre isso é a metrópole portuguesa. Ora, tudo funcionava assim razoavelmente bem, até que no início do século XIX, uma situação que foi as guerras napoleônicas, né, e a invasão de Napoleão de algumas regiões, obrigou a coroa portuguesa a se mudar para o Brasil. Então, eles mudaram a sede da coroa portuguesa para o Brasil. Uma vez no Brasil, o Brasil deixou de ser uma mera colônia de Portugal. Então, virou o Reino Unido Portugal, Brasil e Algarves, né, que era um outro território que Portugal também controlava. E aí o que acontece? Você vai ter um processo de desenvolvimento interno do país. Né? Então, você começa a formar uma elite, essa elite vai se estabelecendo aqui, tá? E vai conseguindo se organizar. Quando termina esse período tenebroso da história lá de Portugal, os portugueses e a elite portuguesa começam a exigir o retorno do rei português para Portugal. Mas aí
o rei português, Dom João, fica numa sinuca de bico. Se ele retorna, né, como é que fica isso aqui e todo o aparelho constituído aqui no Brasil? O Estado que foi construído com a chegada dele, né? Bom, a alternativa que ele tem é deixar o seu filho aqui como regente e voltar para Portugal. Num primeiro momento, né, como um representante do rei português no Brasil. Mas acontece que, essa altura do campeonato, as elites brasileiras têm outros interesses. E vão dizer, não, nós não vamos voltar a ser colônia. Nós não vamos voltar o tempo, né? Agora nós temos um aparelho construído. E aí começa uma pressão que vai levar à independência do Brasil em 1822. O Brasil continua sendo uma colônia, uma economia agroexportadora, mas agora, né, os brasileiros têm controle sobre essa situação. Ora, esse processo vai se instalar, vai se organizar, até que em 1888 vem a abolição da escravatura, e com a abolição da escravidão, fica um problema no Brasil. Bom, uma vez abolida a escravidão, quem é que vai trabalhar nas fazendas dos produtos de exportação do Brasil? Que a essa altura do campeonato não é mais a cana-de-açúcar, passa a ser o café já, desde a segunda metade do século XIX, 1860, 1870, vai sendo implantado o café aqui. Ora, aí você tem um problema, como é que vai fazer isso? E assim você tem um novo momento e um novo ciclo que vai se organizando. É preciso resolver esse problema. Ora, a solução para esse problema, no primeiro momento, foi a independência. Mas a independência não vai dar conta disso. Por quê? Porque, na medida em que o tempo vai passando, a situação da escravidão ela se torna insustentável. E aí, o que vai acontecer? Vai começar o processo de imigração, a chamada imigração de massa do início do século XX. E aí, quando começam a vir italianos, começam a vir japoneses, começam a vir os espanhóis, os portugueses, agora para trabalhar nas fazendas de café, mas como trabalhadores livres. E alguns que vêm para trabalhar naquelas primeiras fabriquetas que começam a ser desenvolvidas no início do século XX, quando a República é instalada. Só que ela é instalada sob a égide dos militares, e Deodoro e Floriano tinham uma visão um pouco diferente, porque, na verdade, eles não queriam dar tanto poder assim para os fazendeiros. Então, há uma incipiente e pequena produção industrial que vai criar as primeiras fábricas do Brasil. Tá? E assim as primeiras fábricas têxteis e tudo mais vão surgir, né? E vão ter também vão se desenvolver, e vai, para ser necessário para isso, trazer trabalhadores urbanos também de cidades e de países onde isso já era uma realidade. Bom, aí começa um problema. Qual é o problema? O problema é o seguinte, chega um momento em que a economia agrária exportadora ela entra em crise. E ela vai entrar em crise justamente com a crise de 1929. Por quê? Porque se tudo gira em torno da produção do café, na medida em que, com a crise de 1929, o principal comprador do café brasileiro, que é os Estados Unidos, e os segundos principais compradores do café brasileiro, que são os países europeus, entram em crise, eles acabam diminuindo, assim, abruptamente e de forma muito extensiva, a compra de café brasileiro. O Brasil entra numa crise danada. Por quê? Porque não tem mais como produzir café e não tem nem o que fazer com todo aquele café produzido. Eles vão chegar a ter que queimar o café, né, e destruir o café e jogar no mar para ver se conseguem manter o preço do café. O Brasil entra em colapso nesse processo. E é justamente nesse momento que as elites brasileiras estão fazendo uma transição. Elas começam a perceber que não é possível mais
manter o modelo agroexportador, aonde tudo aquilo que era utilizado nas casas, nas fábricas, e aquilo que era necessário para a vida, tanto urbana como rural do povo brasileiro, é comprado de fora, porque você nem vai ter mais o seu produto para vender, para ter dinheiro disponível para comprar, e nem vai ter mais como comprar de fora. E aí começa a haver um processo que vai chegar e vai constituir o segundo grande modelo da história do Brasil, que é o modelo de substituição de importações. O governo de Vargas vai começar a investir em quê? Na industrialização do Brasil. Ou seja, é preciso criar um grande parque industrial para produzir os produtos que antes eram comprados de fora. Para que o Brasil tenha condições de, do ponto de vista econômico, ter dinheiro para comprar esse produto, porque não era possível disputar mais o mercado internacional. Por outro lado, também condições de criar as condições para que haja um novo tipo, um novo ciclo na economia, aonde haja emprego para as pessoas, elas possam ter onde trabalhar, e aonde, por outro lado, também a gente tem o desenvolvimento, né, das indústrias. Lembre-se que nessa época o Brasil quase não tinha indústria, né? Ele tinha muito pouca indústria. Mas como fazer para industrializar um país? Industrializar é caro. Você precisa de máquinas, precisa de galpão, você precisa de reurbanizar as cidades, você precisa de investimento. E de onde vai vir esse investimento? Vai vir do Estado brasileiro. O projeto de Vargas é muito claro. Ele começa a investir no processo de industrialização. Por um lado, ele industrializa. Então, ele começa a investir na construção da siderúrgica, da Companhia Siderúrgica Nacional, que vai virar aquilo que a gente chama hoje de a Vale do Rio Doce. Hoje é uma empresa privada, mas no passado, quando foi construída por Vargas, era uma empresa estatal. Vai começar a haver um investimento para a construção da Petrobras. É nesse período que surge a Petrobras, que vai ter um investimento grande para poder substituir também as necessidades dos derivados de petróleo no Brasil. Não é só a questão da gasolina, que nem era tão importante nesse primeiro momento, mas também do gás de cozinha, também de outros produtos, tá? Mas que na medida que vai passando e que também a indústria automobilística, num determinado momento cresce, também vai ser necessário muito a gasolina. Mas vejam, o que começa a acontecer? Começa a haver uma mudança e que vai fazendo com que o Brasil vá rapidamente se industrializando. E na medida em que vai se industrializando, as cidades que se tornam cidades industriais se tornam um grande atrativo da população, que começa a se mudar para essas cidades. Então, o que vai acontecer? Vai começar um processo de urbanização muito grande do Brasil. Então, o Brasil, que era um país rural, vai se tornando, nesses 30, 40 anos aí, de 1930 até 1970, mais ou menos, ele vai se tornando um país cada vez mais urbano. Para vocês terem uma ideia do que isso impactou a sociedade brasileira, até 1930, 70% da população vivia no campo, só 30% na cidade. Passados 40 anos, o que aconteceu? Essa pirâmide inverteu. Passou a ter 75% na cidade e apenas 25% da população continuou no campo. Então, vejam, na medida em que o Brasil foi se industrializando, ele foi se urbanizando, foram surgindo grandes cidades, algumas verdadeiras metrópoles e até algumas cidades como São Paulo e Rio de Janeiro imensas, com 12, 13, 15 milhões de habitantes, né? É o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, mais de 6 milhões de habitantes. E aí, na medida em que o Brasil vai se tornando um país cada vez mais urbano e industrial, então o que a gente vai tendo? A gente vai percebendo que vai dando certo esse projeto. Vai se fazendo a substituição daquilo que era importado, comprado de fora, né, por aquilo que era produzido aqui internamente. E assim, por muito tempo, esse modelo vigorou. Mas tem um problema.
Esse modelo ele pressupõe sempre crescer as indústrias, sempre fazer mais fábrica, fazer investir e tudo mais. Só que chega uma hora que esse sistema chega no seu limite. Tem uma hora que fazer mais fábrica é criar mais problema. Porque se você tem muita fábrica, chega uma hora que você já tem muita gente fazendo as mesmas coisas e não tem mercado de consumo, nem interno, nem internacional, para consumir toda essa produção que está sendo feita aqui. Então, é preciso chegar no novo modelo, um modelo em que essa industrialização seja controlada pelo Estado, para que o Estado possa decidir aonde é que vai ser feito esse investimento, o que é que vai se produzir, de que jeito vai se produzir. E aí vem o período, que é o período que a gente chama de milagre brasileiro. O que vai acontecer? Qual que é o grande milagre brasileiro? Para que as indústrias continuem produzindo e as elites, que são os donos dessas novas fábricas, continuem ganhando dinheiro, sem quebrar o sistema com um crescimento cada vez mais crescente e que não se sustenta, é preciso pensar uma outra maneira de garantir o crescimento interno. E aí, qual que é a solução que o Brasil constrói? É aquela solução que o Delfim Neto, né, vai construir na época da ditadura militar. Qual que é a solução? Bom, nós vamos arrochar o salário dos trabalhadores, então nós vamos congelar salários de tal maneira que haja um investimento maior, porque qual que é a ideia? Se eu arrocho o salário dos trabalhadores, eu aumento a margem de lucro da empresa. Se a margem de lucro da empresa é maior, o que vai acontecer? Muitas empresas vão optar por se instalar no Brasil. As multinacionais e mesmo outras empresas ampliar os seus negócios aqui. Porque aqui é possível ganhar mais dinheiro, porque o trabalhador brasileiro ganha menos do que o trabalhador europeu ou o trabalhador americano. Então, começa a haver um processo em que o arroxo salarial começa a fazer parte desse processo aí. Tá? E assim, o que vai acontecer? O Brasil vai crescer muito. Mas ele vai crescer de que maneira? Ele vai crescer como um bolo que cresce, mas que nunca vai ser dividido. Por quê? Porque esse crescimento significa que a taxa de lucro de quem produz aumenta, mas o salário de quem está trabalhando nessa produção lá na fábrica está congelado e não aumenta e está arrochado. Então, o que acontece? O bolo cresce, mas não se divide. Né? É aquilo que o Delfim Neto, que era ministro da Fazenda, dizia. Primeiro o bolo tem que crescer, depois a gente divide. Só que o bolo cresceu e continuou crescendo, e as elites brasileiras foram ficando mais ricas e mais ricas e mais ricas, e o trabalhador brasileiro foi ficando cada vez mais pobre, mais arrochado, mais sem salário. Para piorar, aumentou também o desemprego, né? Então, o que vai acontecer? Combinando o desemprego com o arroxo salarial, nós vamos ter o crescimento daquilo que a gente chama de concentração de renda. Ou seja, a riqueza produzida, ela acaba ela migra para as mãos cada vez mais das elites, e cada vez menos ela é distribuída e constituída na base da sociedade. E aí nós vamos ter um processo muito interessante, mas ao mesmo tempo muito problemático. Que o Brasil vai passar por um processo em que ele passa de país subdesenvolvido a um país que passa a ser desigualmente desenvolvido. Ou seja, o Brasil cresce, se torna uma das grandes economias capitalistas do mundo, né, do sistema do capitalismo periférico, né, não é das empresas do capitalismo central, mas, ao mesmo tempo, né, o que a gente tem? Uma desigualdade tremenda, porque a grande maioria das pessoas
não conhece os frutos dessa riqueza e dessa concentração de riqueza. Então, o que vai acontecer? Há uma grande concentração da renda e da riqueza nas mãos de pouca gente, o que, de certa maneira, vai fazer com que, nas portas do século XXI, já para 1990, quase 2000, a gente tenha um país profundamente desigual. Profundamente desigual. Não é por acaso que o Brasil é hoje, como a gente vê nas várias estatísticas que existem, um dos países mais desiguais do planeta. Tá? Bom, e assim nós concluímos a nossa reflexão. O que eu quero que vocês percebam é que essa situação ela devolve o Brasil, no final já de 1989, ao que ele era antes. Se antes o país era um país que tinha uma elite pequena, que concentrava a riqueza, e uma grande maioria de negros escravos e de imigrantes pobres europeus que para cá vieram, e que vai instalar uma lógica desigual, quando a gente chega no século, quase às portas do século XXI, o que a gente vai perceber? Que o Brasil continua com a cara da bisavó. A garota, que é a nova república que vai nascer nos anos 90, ela continua sendo uma república onde a grande maioria está expropriada das riquezas e uma minoria vai continuar concentrando a renda e a riqueza nas suas mãos. Tá? Por isso que, na hora que a gente olha para o título eleitor da garota, a gente vê que ela era a cara da bisavó, como diz o texto. Bom, e assim eu termino essa reflexão, e proponho a vocês que vocês leiam agora esse texto que está no blog, que trabalha um pouco esse assunto que a gente desenvolveu nessa aula, para que a gente possa continuar essa reflexão nas próximas aulas, ok? Bom, beijão, muito obrigado. Desculpa, eu tive que me estender um pouco mais, porque vocês observaram aí que o tema é bastante longo e bastante complexo, precisava de um pouco mais de tempo, ok? Então é isso, gente. Até mais, professor. Até sexta-feira, tá bom? Até mais, professor. Tchau, tchau. Bom dia para o senhor. Um bom dia para vocês também. Muito obrigado.